Bom dia, meu nome é Júlio César. Eu estou aqui para fazer um agradecimento ao Moré André Klein Rosa por estar hoje no grupo dele, por ele ter feito tanta coisa que tem me ajudado. E eu quero agradecer, inclusive, de ter feito o mapa cabalístico feito pelo Moré André Klein Rosa. Quero agradecê-lo por ele ter me ajudado. Quero agradecer a Deus por hoje estar trilhando o caminho da Torá, do judaísmo, da comunidade de Israel. Agradeço imensamente ao nosso Deus, Criador Todo-Poderoso, e convido vocês a seguirem o Moré André Klein Rosa, que muito pode fazer por vocês. Tenham todos um bom dia, meu grande abraço. A gente vai repetir aqui para ponderar esses pontos. A primeira coisa que eu quero ponderar com vocês é a questão sobre Malhut. Vamos ler aqui o que é Malhut. Nós estamos aqui no cabeçário, não no cabeçário, aqui na índice, onde explica cada palavra que vai ser narrada aqui no Zohar do Michel Leitman, que é judeu, estudou com judeu, Tabash, Baal Hashulam, ele diz o seguinte, ó, no que vai Malhut, que é aqui onde nós estamos, Sefirá singular de Sefirot é o Partsuf que recebe de todos os Partsufins, plural de Partsuf, ou seja, em todo local vai ter uma Malhut, né, em todos os 5 níveis da alma. Anteriores, ela recebe do que é anterior a ela. Malhut, do mundo de Atzilut, é a soma de todas as criaturas, tá vendo? Não é uma criatura, é a soma de todas as criaturas. Todas as almas humanas, tá vendo aqui? Todas as almas humanas. Por esta razão é denominada Knesset Israel, tá vendo? A Assembleia de Israel. Todas as almas, gente. É isso que a gente ensina. Então, e a propriedade de doação. Veja, isso é propriedade de doação que tem dentro do homem. Isso é Israel. Quanto mais doação, mais Israel. Da alma. Altruísta, essa é a propriedade do Criador, a propriedade da própria Biná. Israel deriva das palavras hebraicas Ishá, direto, e El, ou seja, o Criador, direto ao Eterno, não tem nada a ver com o povo, é quem é direto ao Criador, é quem é doação. Assim, a propriedade de aspirar a alcançar equivalência à forma com o Criador, de doação, as nações do mundo são a aspiração à recepção egoísta. Veja, quando se fala de nações do mundo, como está aqui, ó, não se está falando de povos, mas são aspirações de recepção egoísta de prazer dentro de todo ser humano. Naturalmente, essas duas propriedades estão presentes em todos nós. A Cabala é um método para desenvolvimento da propriedade de Israel. É propriedade, não é povo, não é nação. Dentro de homens, com o objetivo dos homens ou mulheres, com o objetivo de alcançar o Criador nesta vida ainda. Essa é a propriedade. Pois bem, a gente chega aqui, então, ao que eu queria falar com vocês em relação a Noa e a Arca. A gente vai entender, deixa eu ver se é aqui mesmo. Chegamos aqui, os 5 tipos de multidões, né?
mista. Agora a gente vai entender o que é isso, tá bom? O Zohar descreve 5 tipos diferentes de pessoas negativas, cujo único propósito é impedir, preste atenção, vamos marcar aqui com a nossa canetinha, está sendo gravado, né? Impedir a disseminação da sabedoria espiritual para os outros. Então, eles vão fazer de tudo para impedir isso. O Zohar afirma que essas pessoas constroem sinagogas e escolas de estudo religiosos que, veja, abrigam pergaminhos da Torá, completo com uma coroa em seu topo. Eles fazem isso não pelo Boré, por si mesmo e por amor a si mesmo. Não por causa do amor ao Criador. Não é por causa de amor a ele. Examinar esta sessão reforça a nossa força de caráter e integridade espiritual. Ela nos permite permanecer forte contra aqueles que se opõem à melhoria da humanidade através da disseminação da Cabala, que é o quê? A alma da Torá. Já deu para entender, já dava para a gente parar aqui, já entendemos. Tá? Falou de sinagoga, falou de Torá, falou de enfeite de Torá, separação de humanidade, de ego, de se dizer, não, eu sou de uma raça superior, eu posso. Olha aí. Há 5 raças de multidão mista, essas são os nefilins. Eles são chamados de nefilim, caídos, está vendo aqui? Ó? Os geburins, os poderosos, os anaquins, que são os gigantes, os refraíns, que são as sombras, os amalequins. Por causa deles, o pequeno rei caiu do seu lugar. Por causa deles, ou seja, ele caiu de Biná. Bilã e Balaque vêm do lado de Amaleque, porque você remove as letras An de Bilã e a letra Lame de Kuf de Balaque, né, e fica Beit Lame de Kuf, você fica com Bavel. Beit Lamed, que é Babilônia, tá vendo? Isso é em relação à internalidade. Por isso, o nome Bavel, por isso que o nome dele se chama Bavel, porque Hashem confunde ali a linguagem em toda a terra. Bereshit 11:9, que é a questão da Torre de Babel, ou seja, eles confundiram a Torá. Tá vendo? Eles montam, ó, e essas pessoas constroem sinagogas, escolas, estudos religiosos, abrigam os caminhos, os pergaminhos da Torá. Eles ainda botam uma coroa em seu topo e fazem isso por si mesmo, né? Por amor a si mesmo, não por causa do Criador. Esses são os que restaram daqueles de quem foi dito o tempo do dilúvio. E ele destruiu todos os vivos, Bereshit 7:23. Aqueles que sobreviveram, essas almas que, né, se apegam à parte externa da Torá, a clipar de Amaleque. Eles querem botar dúvida sobre a Torá, que tem que ser disseminada para toda a humanidade para mudar a humanidade. Desde o tempo do 4º exílio, ou seja, o exílio de Edom. Tá vendo? Tornaram-se os líderes, cabeças acesas. Eles são líderes, tá vendo? São cabeças acesas do mundo. Homens de grande poder, não são pequenos homens. Isso porque essa clipá é considerada a cabeça, Kéter das clipotes. Eles se tornaram um meio de violência contra os filhos de Israel. Lembrando que a gente leu o que é filho de Israel, doação. Então, essas pessoas que são doação, eles se tornaram, né, exatamente ali um ataque, né, um meio de violência contra os filhos de Israel. E deles está escrito da época do dilúvio, porque a terra está cheia de violência através deles. Está vendo? Bereshit 6:13. Inclusive, parece 613 leis da Torá. Estes são quem? Os próprios amalequins. Esses líderes, eles são os amalequins, né? Olha, veja só. Que a gente citou aqui em cima. Nefilins, agora a gente falou aqui dos amalequins, agora sobre os nefilins, que são os caídos. Está escrito que os filhos de Elohim viram as filhas dos homens e elas eram formosas, justas, Bereshit 6:2. Estes são o segundo grupo da multidão mista, que equivale a Rorimá da Clipote. A gente falou do Ket da Clipote, agora a gente está falando de Rorimá da Clipote. Então vamos aqui abrir uma árvore sefirótica para a gente poder ver aqui, ó.
exatamente, olha, Zohar 2024, vamos lá, abre aí, opa, então vamos lá, a gente está falando, existem árvores e árvores, né? A gente está falando de uma árvore, e essa árvore que a gente está falando, a gente vai desenhar aqui para vocês poderem entender que existe uma outra árvore, e essa árvore que a gente está falando é a nação mista. O que tem a ver, Moré, a nação mista com o que a gente está falando aqui? São essas entidades, né, que estão ali dentro do homem, e eles estão indo contra quem? Contra a Torá e contra o Zohar Kadosh. Por quê? O que está falando lá é que somente o Zohar Kadosh vai consertar a humanidade. Quem fala isso, Moré? São os nossos rabinos. Veja, aqui ninguém está indo contra judeu, nem nada disso. Veja, falamos da primeira parte, a primeira parte que é Keter, não é? Então a gente já falou lá, vimos a primeira parte, aqui, ó. Agora a gente está vindo para a segunda parte da árvore da nação mista, tá vendo? E aí falou aqui para gente, olha, exatamente o que são, não é? Ó, o primeiro grupo, Amalequim, né, são aquela parte superior Keter, e agora os Nefilins, tá vendo? Que são Rorimá dos Clipotes. Eles vêm os caídos do alto, que são Asa e Azazel, eles estão ligados a esse anjo, que eram anjos de cima, e o Santo Bendito seja ele os tirou dos céus. Quando o Santo Bendito seja ele desejou criar o homem, ele disse aos anjos, façamos um homem à nossa imagem e semelhança, Bereshit 1:26, ele queria torná-lo um líder sobre os anjos, acima para que pudesse governar todos os anjos, e eles estivessem sob seu governo, como está escrito sobre Yosef, que o nomeie oficiais sobre a terra. Esses eram os anjos. Lembrando aqui, gente, que essas mulheres aqui é o desejo de recepção, o desejo de receber coisas, títulos nesse mundo. Então, continua aqui. É por isso que os anjos quiseram denunciá-lo, perguntar ao santo bendito seja ele, que é o homem para que tenhas consciência dele, né? Quem somos esses? Quem são esses seres humanos? Quando eles estão fadados a pegar diante de vós, ele pergunta, por que então você quer que estejamos sobre ele? O santo bendito seja ele responde, se você estivesse embaixo na terra como ele, você pecaria mais do que ele. Imediatamente os filhos do Elohim viram as filhas do homem, desejo de recepção, eles estavam cheios de paixão para receber, por eles então o santo bendito seja ele, os deixou acorrentados, tá vendo? Desejo de recepção. Estes filhos de Elohim são Asa e Azael, de quem descende as almas, do segundo grupo, da multidão mista, que são os Nefilins. Eles fizeram-se cair de sua santidade e fornicaram com mulheres que eram justas, desejos de recepção. Por causa disso, o santo bendito seja ele também, os eliminou do mundo vindouro. Não há vida para eles no mundo vindouro, para que não tivesse uma porção ali. E Deus lhes recompensa tudo nesse mundo. Eles já estão sendo recompensados, tá vendo? Desejaram, receberam, têm, como está escrito, e retribuir aos que me odeiam na sua face, para destruí-los. Isso é Devarim 7:10. Então ele já deu tudo para depois a pessoa não reclamar, não tem um probleminha na vida dessa pessoa. O segundo grupo da multidão mista, equivalente a Rorimá da Clipá. Tá, então, a gente falou também da Rorimá acima, né? Deixa eu só voltar aqui, a Rorimá da Clipote, e agora a Rorimá da Clipá, está sendo repetido aqui. Dos Giborins poderosos, o terceiro grupo da multidão mista que se misturou com Israel, está escrito, os mesmos eram homens poderosos de antigamente, homens de renome, literalmente homens com nome, Bereshit 6:4. Este desce do lado daqueles sobre os quais está escrito, construa-nos uma cidade, uma torre, a Torre de Babel. E façamos que não é lá em cima, descrito como os nomes, tirando algumas letras, o nome de Bilã e Amaleque, é uma metáfora. Estes descem do lado daqueles sobre os quais está escrito, construamos-nos uma cidade e uma torre, e façamos a nós um nome. Isso é Bereshit 11:4. Isso é a geração da separação. Está vendo? A geração da separação das religiões que separam. Ó, grupos, subgrupos, vocês são, vocês não são, eu sou daqui, você é dali. Veja, eles constroem sinagogas, esses grupos aqui, ó, eles constroem sinagogas, estivais, colocando pergaminhos da Torá,
uma coroa em seu topo, conforme descrito no versículo. Construamos uma cidade e um topo, cujo o topo, aí você já sabe, né? Não precisa, não precisa desenhar, né? Veja, olha só isso. Que chegue ao céu. Então eles acham que é isso aqui, que eles chegam aos céus, que eles já são preparados, já são escolhidos, são descendentes de Abraão e etc. Eles que são... Não, isso não cabe na Torá. Mas isso não é feito em nome de Hashem. Em vez disso, faz-se para fazer um nome, ou ser grande nesse mundo, como está escrito, e façamos um nome. Do outro lado, eles veneram Israel, né? No outro lado, perdão, eles venceram Israel, que é aquele direto a Deus, direta doação, que são abençoados por serem como o pó da terra, humildes, tá vendo? Humildes, não ficam falando, não, nós somos escolhidos, vocês são menores, nós somos almas elevadas, não. Os sábios, os nossos sábios judeus, eles eram como o pó da terra, humilde, e eles o roubam, eles o roubam, destruindo e despedaçando o seu trabalho, as sinagogas que haviam construído deles, ou seja, tiram dinheiro das pessoas para isso, mas ali não tem amor, não tem. Está escrito, e as águas prevaleceram sobremaneira sobre a terra, Bereshit 7,19, que significa que as clipotes do outro lado, que são chamados de água, destruíram a terra à medida que se expandiam este terceiro grupo de multidão mista, equivalente a Sefirá Biná. Aqui a gente já está, não é? Na Sefirá Biná, aqui da árvore. Ó. Veja só, isso é da árvore, não é, gente? Da árvore das clipotes. Aqui é a árvore das clipotes. Veja, tem Torá, também tem aquelas lindas torais, tá vendo? Olha, tem separação de pessoas, ó. Árvore clipote, das clipotes, tá vendo? Tudo clipotado aqui. Pois bem, vamos continuar aqui então lendo o Zorra. Olha que coisa, né, gente? Aí, ó, os refaíns, sombras, são os quarto grupo da multidão mista que se misturou com Israel. E se eles percebem um momento de aflição vindo sobre os filhos de Israel, eles os abandonam, tá vendo? Ou seja, a gente está falando de Kabbalah, de pessoas de direta ligação, a doação. Então, se eles veem chegando momentos difíceis para os cabalistas, o que eles fazem? Eles o abandonam, mesmo que tenham o poder de salvá-los, eles não fazem isso, eles o abandonam, e ainda, segundo o Obadiah, eles esperam lá no meio da saída para acabar de matar, para acabar de atirar, apedrejar. Eles são assim. Eles não querem fazê-lo, eles abandonam a Torá e evitam aqueles que a estudam. Em vez disso, fazem favores àqueles que adoram ídolos. Dele está escrito, as sombras dos mortos, hebraicos Refaim, esses mortos, não se levantarão. Ishaiah, de 36, 26, 14. O que significa que eles não se levantarão na ressurreição dos mortos. Quando os filhos de Israel são visitados para serem redimidos da sua aflição, está escrito sobre eles, e fez perecer toda a sua memória, Ishaiah 26, 14. Por serem filhos das trevas, perecerão quando a luz chegar a Israel. Este quarto grupo é equivalente a Zerampim da árvore Sefirote. Agora vamos lá, um papo sério aqui, bem rápido. Israel diz ser monoteísta, não é monoteísta. Por que não é monoteísta, Moré? Que aceita dinheiro de cristãos, dinheiro de idolatria. Maior quantidade de dinheiro que entra hoje em Israel, ele é dos cristãos, dos Estados Unidos, o pessoal que vai para lá fazer turismo, para conhecer locais sagrados, para ir lá fazer idolatria, para ir pregar sobre JC, ou sabe-se lá o quê. Não é. Eu falo uma coisa para vocês, se lá está na mão dos muçulmanos, não entra idolatria. Desculpe, essa é a verdade. Não duvido. Você pode ver aí países muçulmanos, às vezes muito bem, sem saneamento básico, sem... Tudo bem, é uma idiotice, desculpa aqui, mas não entra idolatria. Não entra. Apesar que a idolatria está lá no meio deles, porque eles falam do Jota também, mas é uma outra perspectiva. Então, veja aí. Olha aí, vamos entender essas partes, né? Entender esse sistema de Torá. O que é isso? Essas pessoas são contra o quê? Contra a Kabbalah.
Por isso que eles são desses tipos aqui. Veja, eles não vão viver, não adianta. Tomara que as pessoas se arrependam antes, passem pelos tratamentos, né, sofram as consequências dos seus atos e voltem rápido, né? E vejam, eles não se levantarão, Isaiah 26:14, o que significa que eles não se levantarão na ressurreição dos mortos, quando os filhos de Israel são visitados para serem redimidos de sua aflição. Está escrito sobre ele: e os fez perecer toda a sua memória, Isaiah 26:14, por serem filhos das trevas, perecerão quando a luz chegar a Israel. Este quarto grupo é equivalente a Zerampim da Kepá, como a gente marcou lá as 6 sefirotes. Anakim, gigantes, são o quinto grupo da multidão mista, menosprezam o valor daqueles sobre os quais estão escritos. Ó, o que eles fazem? Ó? Eles menosprezam, tá vendo? Eles não acham que o estudo do Zohar pode fazer a diferença na vida da pessoa, depende do DNA da pessoa que está falando, não tem pureza. Não, o que é pureza? Eu não entendo. Pureza, essa pureza é lavar as mãos, é lavar os pés, é não comer carne de porco. O que é pureza? Para mim, pureza é doação e recepção. Quanto mais doação, mais pureza. É isso que eu entendo, é isso que o Zohar me ensina. Então, veja, o valor daqueles sobre os quais está escrito e correntes, do hebraico Anakim, sobre o seu pescoço no Shilei 1:9, aludindo a Israel, que observa a Torá. Como você observa a Torá se você não tem um Zohar Kadosh? Não vai entender sobre doação e recepção nunca. Vai levar tudo no literal. Sobre eles está escrito que também foram considerados refaíns, como Anakim, Devarim 2:11. Estes são em um nível um com o outro, e são a eles que trazem o mundo de volta à condição de sem forma e vazio. São eles. Esses mesmos que pegam a Torá, fazem toda essa bagunça. O segredo dessa questão é a destruição do templo. Veja, o templo, a gente já viu que são templos superiores, que é descrita pela palavra, e a terra era sem forma e vazia. Eles trazem esse caos, torro vaborro, porque o templo, em essência do mundo, e seu assentamento, assim, os dois grupos da multidão mista que se misturaram com Israel, ou seja, com os que tinham o desejo de doação, causaram a destruição do templo lá de cima, das conexões. Assim que a luz, que é o santo, bendito seja ele, aparecer a Israel, o desejo de doação, eles serão dizimados do mundo e destruídos, e todo mundo que estiver com eles. No entanto, a redenção de Israel, não depende da destruição dos refaíns, mas da destruição de Amaleque, isso é, aqueles que causam dúvida, isto é, até que aquele que foi referido no juramento seja destruído como está escrito. Porque juraste pelo seu trono que Hashem terá guerra contra Amaleque, que são essas pessoas, como já foi explicado.